Olá, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Esse é o primeiro de uma série de vídeos falando sobre leia, exercite e aprenda, algo parecido com isso. Talvez você já tenha ouvido falar de um autor chamado Napoleão Hill e dos inúmeros livros que ele publicou e de muitos outros autores que falam sobre o trabalho do Napoleão Hill hoje. E tem um livro aqui chamado As 16 Leis do Sucesso, do Jacob Petrie, que também é um outro autor maravilhoso e que fala sobre a obra do Napoleão Hill de uma forma mais simples, sem muito daquela parte que talvez não seja mais uma linguagem que a gente utilize hoje em dia. O autor, o Jacob, ele tentou fazer com que a gente conseguisse ter um entendimento mais rápido, mais acessível a partir do nosso nível de conhecimento. Mas tem uma parte desse livro que eu acho muito legal e eu trouxe para a gente refletir a respeito, que é um poema. Logo no início do livro, um poema muito interessante de um autor chamado Walter de Winter. Não conheço esse autor, para dizer a verdade, que foi escrito por volta de 1905. O nome do poema se chama O Homem que Pensa que Pode. Eu vou ler o poema porque eu acho que é uma forma da gente entender sobre como esse livro começa e do que se trata. Você vai ver rapidinho. Se pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensa, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se fizer as coisas pela metade, você será fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Por que eu trouxe esse poema que está logo no início desse livro do Jacob Petrie? Porque esse poema ele é uma espécie de abertura para a gente entender uma coisa muito importante. Os ensinamentos do Napoleão Hill, eles tratam da filosofia do sucesso e da realização pessoal. Eu não conheço literalmente nenhuma pessoa que não tenha vontade de se realizar enquanto pessoa, seja profissionalmente, seja em qualquer outra área da sua vida. E esse livro, ele traz pra gente uma reflexão importante. Aliás, esse poema traz pra gente uma reflexão importante, que é sobre a nossa intenção e sobre aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos. Será que a gente, quando a gente pensa em realizar alguma coisa, a gente tem realmente tido a mentalidade que a gente deveria ter para conquistar aquilo que a gente tanto tem vontade de ter? Às vezes a gente sonha em passar no concurso público, em montar um negócio, ou mesmo em se relacionar com uma determinada pessoa, mas muitas vezes a gente não tem essa centelha de crença verdadeira, de coragem de pensar: não, eu posso, eu consigo. Parece um pouco clichê, mas no fundo, muitas vezes, o que derrota a gente, o que faz com que a gente não consiga, não é as nossas ações, as nossas circunstâncias de fato, é a nossa mentalidade. É como a gente se enxerga, o nosso diálogo interno, como a gente vê as nossas perspectivas e a nossa possibilidade. Se a gente não tiver muito definido, independente do que seja que a gente queira conquistar, se a gente não tiver muito definido essa mentalidade, essa crença de que a gente é capaz, de que a gente tem condições de conseguir aquilo que a gente quer, de que a gente trabalha com intenção, de que a gente faz a nossa parte para dar certo, pode apostar que a gente não tem a menor chance. Esse é o grande problema quando a gente vai criar alguma coisa, quando a gente vai se lançar em um novo projeto. Muitas vezes a gente não consegue acreditar
que a gente realmente é capaz. Eu mesma já passei por isso várias vezes, de querer fazer alguma coisa, mas não me sentir capaz. Às vezes até com coisas simples, como estudar inglês, por exemplo. Não tem, às vezes, essa centelha de confiança na gente mesma, essa intenção verdadeira de que a gente pode alcançar aquilo, independente do tempo que levar, independente do preço que a gente precisar pagar para realizar isso. E aí a questão é justamente essa: será que a gente tem essa mentalidade de um homem que pensa que pode? Será que a gente realmente pensa que pode? Ou a gente diz que pensa que pode? Ou a gente muitas vezes fala que quer conseguir, mas no fundo, será que a gente acredita realmente que a gente pode? Que a gente é capaz? Será que a gente tem essa mentalidade de dizer, eu quero a qualquer custo, eu pago o preço que for necessário pagar para realizar o que eu quero? Diante desse inúmero de circunstâncias e possibilidades que a gente tem, será que a gente tem tido realmente coragem para acreditar em nós mesmos? Eu trouxe esse texto, esse poema, porque eu queria refletir sobre isso. Na verdade, isso ficou na minha cabeça quando eu li pela primeira vez e depois eu esqueci esse livro por um tempo. E aí, um tempo desse, revendo alguns dos meus livros, eu resolvi dar uma lida nesse aqui. E a primeira coisa que me veio foi justamente esse poema. Será que a gente tem conseguido realmente acreditar no nosso potencial? Será que a gente faz as coisas com intenção, acreditando que a gente vai alcançar aquilo que a gente deseja, o nosso objetivo? Ou a gente fala da boca para fora, mas lá no fundo, a gente realmente não acredita? Fica aqui essa reflexão por hoje.